Fala, jovens! Bem-vindo a mais um episódio do Delivery em Foco. Hoje é o dia de falar com o gigante Aislan Moura, gerente de operações da Kita. Vamos trocar aqui algumas figurinhas, bastante conteúdo rico sobre o universo de forma ampla, o universo do delivery, e vai ser um bate-papo incrível, bacana. Agradeço ter aceitado o convite e vai ser gigante poder conversar e trocar contigo sobre esse mercado que você já está há bastante tempo. Eu que agradeço, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, né, de a gente bater esse papo. Espero poder contar um pouquinho para vocês da minha vivência nesse mercado e com certeza, o pessoal que está nos assistindo aí, essa conversa vai ser muito produtiva para vários setores da logística. Eu queria saber um pouco da sua jornada, né? Mas acho que para começar é bacana deixar assim evidente, né, que no online, que eu acho que isso não é claro para todo mundo, toda compra acaba em uma entrega. É isso. Né? Então, esse é o verdadeiro oceano azul. É isso. Mas aí para a gente, né, para que isso seja uma esteira, né, de conhecimento, de troca de figurinhas, cara, queria saber um pouco assim dessa sua jornada, cara. Como você entrou nesse mercado? Como você caiu no delivery? Aonde nasceu essa história do Aislan? Vamos lá. O ano era 2014, no Brasil era tudo muito novo. Tinha uma empresa chamada Rápido, que hoje faz parte do iFood, né? O iFood fez a fusão. E eu vinha de uma área muito voltada para a construção civil, então gestão de obras e tudo mais. Era um oceano azul, né? Que a gente não sabia ainda o que ia acontecer. E eu fui convidado para um projeto para a gente estruturar uma startup que antes fazia entregas de documentos, porém com o iFood ali por trás, já trabalhando, né? Já existia o nome iFood. A gente começou a ver uma oportunidade, começou a escalar. Então a gente começou isso ali início de 2015. Nessa época o iFood era revistinha, né? Era revistinha. A gente tinha muito mais a Disc Cookie, que vinha forte ali, né? E o pessoal depois fez essa fusão. Então em 2015, imagina você chegar no Rio de Janeiro, né? Que não é para amador, como se diz. Rio, é. E você vender para o motoboy assim, cara, faz a entrega para mim, que daqui 15 dias eu vou depositar na sua conta. Cara, foi uma experiência incrível, porque não tinha um e-book, não tinha uma forma, né, de eu copiar e colar, Sim. ou alguém que tinha feito. E ali foi que eu falo que eu comecei a me apaixonar por esse segmento e não saí mais. Depois foram mais de 2 anos e meio trabalhando ali. Eu fui responsável pela primeira expansão no Brasil, nível nacional. Foram mais de 500 mil entregadores cadastrados, gestão de parceiro logístico, né, que hoje a gente chama de 3PL, Sim. famosa OL. E aí a gente não parou mais. Passei na Rápido, passei na James Delivery, passei na Rappi, passei na Box Delivery. E agora eu tô aqui, né, na Kita para a gente poder fazer acontecer também no Brasil. Cara, que legal. Eu não sabia que você tinha trabalhado na Box. Eu sou contabilista de formação, né? Legal. E fiz carreira na área de auditoria, né? Especialmente na área de risco, processo, né? Acho que isso que deu para mim essa capacidade de enxergar as coisas como eu enxergo. A gente já trocou muito sobre o nosso mercado. Mas eu de certa forma, sou um bebê, mas já de barba, né? Acho que já cheguei de barba. Mas eu conheci o delivery na pandemia, cara. E foi na Box, né? Legal. Então, e foi uma experiência assim, acho que foi uma aventura imersiva, né? E aí, independente desse tempo que existe entre o momento do começo ali, onde Sim. foi a criação de produtos, cara, acho que quando eu entrei nesse mercado, que ainda é um mercado muito novo, né? Você não tem especialistas, né? Então, quando você fala em modulações, as pessoas nem conseguem trocar muita figurinha assim sobre o que fazer, como fazer. Hoje o que tem de fato são várias empresas criadas com base em e-book, e isso não é uma crítica, é só uma questão de um fato, Sim, né, sim. que é o que a gente tem mais do mesmo, né? Tipo assim, todo mundo sofre com delivery, né? Então assim, porque é a cópia do e-book. Então compra um white label de aplicativo ou constrói um aplicativo igual ao do fulano, ao do ciclano, sem dar nomes, que aí já é uma crítica ruim de fazer, sim. ser feita. E aí nascem essas empresas, porque no final do dia todos os aplicativos utilizam praticamente os mesmos entregadores. É isso. Então, não tem como você entregar uma performance diferente, sendo que a questão é sobre relações humanas e não sobre tecnologia. Correto.
a tecnologia, ela é o veículo, né? Para que isso tudo aconteça, para que você consiga ter a escalada da coisa, mas o diferencial está na modulação. É isso. E que aí eu vou até passar a bola para você, mas eu tô com um projeto muito legal de Dark, né? Então Bacana. vão ser 38, são 8 mil metros quadrados, serão 38 cozinhas. Agora na fase inicial a gente está entregando 16 cozinhas, praça de alimentação, com container, né? Então serão dormitórios para Airbnb. Então, assim, 8 mil metros quadrados, né, cara? É espaço. E aí, dentro dessa estrutura, eu vou montar a base da Nexa Delivery. Uma cozinha vai ser minha. E aí, cara, caraca, Guilherme, que loucura. Você vai montar uma cozinha, eu vou montar um laboratório. Bacana. E não uma cozinha. É claro, vou criar uma marca, ok, Sim. mas é um laboratório. Porque eu estava conversando com os sócios lá, assim, eu preciso redesenhar o meu modelo. E olha que o meu modelo performa. Sim. E aí os nossos concorrentes, eles já começaram a, entre aspas, copiar esse modelo, que ainda tem muita receita secreta, começaram a copiar esse modelo, e não é sobre querer continuar sendo diferente, porque eu me torno amigo dos meus clientes. E me incomoda ver que em determinados dias a performance não é a mesma. Eu falo assim, quando a performance não é a mesma? Quando ninguém está entregando nada. Eu estou entregando. Sim. É o dia de chuva. Domingo de chuva, cara, quando chove no final do dia, né? Então, e aí assim, você hoje vem para um desafio gigante, né? Gigante. O mercado, ele está endereçado. Isso é bom e é ruim. É bom porque você consegue mapear para planejar, e é ruim porque você tem vários barramentos de entrada, porque você já tem uma relação de marca muito forte. E aí, tipo, olhando para esse universo, cara, assim, você acredita que de fato o mercado vai passar por um processo de transformação abrupto muito grande com a chegada das grandonas, inclusive da Kita, assim, isso é uma questão de números, é uma questão de desenho, né? Olhando, porque você está nisso há muito tempo. A gente tem a questão cultural brasileira, a questão étnica, né? Então essa questão multicultural, especialmente na cidade de São Paulo, cara, que você tem de tudo um pouco, cara, assim, isso dificulta muito, né? Quando você vai para lugares que essa variação cultural não é muito grande, os desafios são menores, que no final são pessoas, né? Sim. E a gente faz a diferença como a gente se relaciona com eles, para a gente conseguir entregar e performar. Você acha que de fato o mercado se transformará, se isso vai ser como as pessoas, que as pessoas são os donos de restaurante. Esses estão numa expectativa muito grande mesmo. Sim. E não é sobre se desescravizar, é sobre ter outras oportunidades, né? Outros veículos, outras vitrines. Qual é a tua visão para isso, Waislan? Cara, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Como você falou, esse segmento nosso, se você for procurar profissionais no mercado, é muito escasso. Sim. Várias empresas do segmento, ela tem muita dificuldade de trazer profissionais que realmente entendem do negócio. É diferente, um exemplo que eu te dei, quando eu comecei em 2015 até 2018 ali, que a gente teve que cortar o mato alto, então a gente teve que entender como fazer. Sim. Né? Hoje, muita galera que veio surfando essa primeira onda, ela veio surfando algo que já estava pronto. Então, teve que fazer a manutenção. Nessa manutenção, você concorda? Se eu não tenho concorrente, o que vai acontecer? O que eu te oferecer tá bom, porque você não sabe o algo melhor ou algo pior. Com a chegada dessas grandes no Brasil, e aí eu posso falar de forma mais específica, um exemplo, vou usar a Kita, que hoje é a maior do mundo, né, no segmento, é uma empresa que vem de forma muito linear, é uma empresa que se preocupa com a ponta, com o restaurante. Hoje a dor do restaurante no Brasil é taxas extremamente altas, não ajuda ele a crescer, e aí eu te pergunto, você tem um parceiro ou você tem um sócio? Então, eu comento muito isso no trabalho com meus colegas. O Brasil, ele está vivendo a segunda onda do delivery. Eu acredito que pelo menos a gente não vai ver a terceira. Essa segunda onda que essas grandes estão trazendo é inovação, é qualidade, é performance real e é entender o parceiro. Não é vender a entrega, mas é vender performance. Sim. É ajudar esse cara que é pequeno a crescer, lembrando, de forma linear, tá? Não ondulações, um mês você vende bem, o outro você tá ruim, para que esse cara possa crescer. E no meio dessa onda,
quem entregar a diferença, esses profissionais de mercado, que como eu te falei, que hoje são um pouco escassos, eles vão fazer muita diferença. Sim. Porque os chineses, eles trazem toda uma cultura de muito dados, muita performance, muita análise, e ele para entender o cliente. Coisas que no Brasil eu sentia uma falta muito grande, porque você não tinha concorrente. Sim. Uma vez que você monopoliza um negócio, você não consegue levar uma experiência nova. E hoje, é como você falou, tudo começa numa compra e termina numa entrega. Mas não é entregar só um produto, é entregar experiência. Por que você compra em X aplicativo? Porque ele chega no horário certo, porque chega com qualidade, porque o entregador é educado, porque ele te entrega aquilo que ele promete. Então, com esse mercado vasto que a gente tem agora, né, com esses players novos, o cliente ele vai ter que começar a colocar na ponta do lápis. Eu quero preço ou eu quero qualidade? E o restaurante também. Eu quero alguém que me ajude a crescer ou eu quero alguém que é um sócio meu e é sempre a mesma coisa? Então se preparem aí que com certeza teremos mudanças radicais nesse cenário aí para os próximos 3 a 5 anos. Eu acredito muito nessa transformação e assim, por tudo que eu estudei muito sobre a Keto em especial. A 99 já, eu acho que legal também, tá fazendo um barulho, mas eu acho que foi para um caminho de fazer igual ao iFood e esse nunca será o caminho, né? Porque é você querer seguir os passos e criar embates com quem monopolizou, né? Então, eu acho que a visão tem que ser trabalhar as deficiências que são geradas quando existe um monopólio. Aí está a oportunidade. Quando você fala na segunda onda, eu chamo, e aí não vai fazer contraponto, eu chamo de terceira. Acho que a primeira veio no analógico, né? Que é a criação do movimento. Uhum. E eu surfei a vida inteira, né? Então, a terceira onda da série, cara, é uma das melhores. E tipo, a gente tá surfando a terceira onda da série, que é essa. A pandemia que veio transformando o mercado de forma abrupta, de forma traumática. Grandes redes do varejo não estavam no delivery e tiveram que entrar no delivery para sobreviver. Sim. E aí a gente mora num país onde a cultura de medir ela é praticamente inexistente. Correto. Isso em grandes corporações que tem um capital aberto ou que são de fato grandes corporações, a cultura do controle ela já existe, ela já é algo que está de fato na cultura. Sim. Mas é muito no tamo junto, aquela quase um coach, né, cara, assim, motivacional, e a coisa não é sobre motivação, é sobre performance, e performance dói. Correto. Se você não cobra, não tem performance, se você não mede, não tem performance, é muito sobre isso, é sobre dados. Eu falo assim que um dos grandes diferenciais, uma das grandes receitas de sucesso da Nexta é olhar para o restaurante. Então, assim, a gente dá o protagonismo para o entregador, e isso é indiscutível, ele é o meu ativo, ele é intocável. Ele é intocável. Só eu toco nele quando ele é um tranqueiro e ele não cumpre com a parte dele. Claro. Mas, assim, depende muito, né? Não é só tão simples assim, mas, cara, se o estabelecimento começar numa história de bloqueio, eu entrego a conta. Não me interessa, porque é esse cara que põe o pão na minha mesa. Sim. Só que a gente começou a olhar para o restaurante. E aí começa a vir, eu falo assim, são as ironias do destino, né? A minha formação, cara, um contabilista, um cara especialista em processo, controles internos, risco. Muito da nossa tecnologia está desenhado nessa questão do risco. Então, assim, olhando para isso, falei, cara, eu caio no delivery. Que louco, que maluco. E aí, quando eu comecei a ver isso, caraca, um mercado sem procedimento. Correto. Um mercado sem processo. Num país que não tem a cultura de medir. NPS zero. Que não faz conta. Eu falo assim, cara, eu atendo clientes grandes que não sabem o que é CMV. Acredito. É surreal. Acredito. Pô, você tá falando básico. Sim. Aí eu falo assim, cara, vamos olhar para processo produtivo. Cara, e aí começamos a olhar para isso. Aí, de fato, a gente começou a olhar para uma curva de performance bacana, ajudando o parceiro. Sim. Aí, quando veio o anúncio da Keto, eu falei, cara, opa, peraí. E aí, não vou mentir para você, eu nem sabia que era Keto. Nem sabia que era Keto, fiquei a maior do mundo, como assim? Eu não conheço nesse negócio, e eu tenho curiosidade intelectual extremamente elevada, né? E aí eu debrucei, cara, e estudei muito sobre o trabalho feito na Coreia, sobre o trabalho feito, né, nos Emirados Árabes, o próprio desenho operacional da China, assim, eu de fato estudei esse player, e o que, assim, todo mundo fala, mas ninguém fala o que eu vi de valor ali, que é você valorizar quem está na vitrine e não quem paga para aparecer. É isso. Porque no final do dia, cara, qualidade não é sobre quanto você investe para ser visto. Correto.
a qualidade ela tem que ser determinante. E a qualidade, quando você fala assim, qualidade, as pessoas pensam, o produto, o hambúrguer, o sanduíche. Não, cara. Qualidade é o processo. É isso. Porque você pode ter a melhor comida, não ter capacidade produtiva e no final entregar o que você falou que é o grande valor, que é entregar experiência. É isso. Se você não entrega experiência, cara, porque assim, eu não sou a maioria. Eu não sou um cara que tem hábitos de consumo por preço. Eu gosto de consumir por experiência. Correto. E esse é um negócio muito legal. Eu tô com algumas mentorias em andamento, eu acabei montando esse business aí. Bacana. Né, que é da onde surgiu o Delivery in Foco, que é a Delivery Flow, nossa empresa de mentoria, tem alguns clientes. A gente começou a estar montando uma escola de formação de mão de obra para o delivery. E é uma dor gigante no mercado, É né? uma dor gigante, cara. Sim. É uma dor gigante. Fechei uma parceria que é um dos apoiadores do projeto, que é o Cindy Bares, Abrazel Espírito Santo. Que legal. A gente está rodando no interior, cara, para levar o conhecimento sobre posicionamento digital. Mas aí essa questão da experiência, que beleza, ela tem a mão de obra, ela tem. Só que, cara, é o processo produtivo. E aí você vai ter vários... A gente bateu muita bola sobre isso no começo ali, que é essa questão, tipo, só delivery, só salão, salão e delivery. É isso. Assim, como que você posiciona, como que você monta o processo produtivo, como que você estrutura, né, essa sua capacidade de produzir e pulverizar, porque também não é só produzir. Né? A gente viu lá os cases recentes no Rio de Janeiro da implantação da 99 lá, de cara, cupom, meu irmão, o neguinho vendeu e não conseguiu entregar. Sim, sim. E até, com base no que você me falou, né, a gente conversa há muito tempo, alguns cases que você me contou que você foi dentro da cozinha do restaurante, entendeu o processo que estava gerando um atraso, sim, ensinou as pessoas, e aquilo você melhorou tudo e ajudou a entregar a experiência. Sim. Aí eu te pergunto, hoje no mercado, quem que faz isso? Ninguém. Tem muitas pessoas que tem uma mina de vendas, que seja uma marmita, da lá da Tia Maria, que não importa o produto, mas elas são carentes disso. E uma vez que você tem profissionais, empresas como a sua, que trata isso de uma forma diferente, você só não está entregando a experiência para o cliente final, mas você está ensinando aquele empresário, o dono daquele restaurante, a ser eficiente, sim, diferente de eficiente. Então, com isso você agrega muito no mercado. E é uma dor latente, o mercado sente falta disso, e quem fizer isso hoje, com certeza vai sair na frente. E está saindo como a sua empresa. Sim, sim. Acho que isso, cara, assim, tem dois pilares aí, né? Quando você fala de processo, que eficiência é uma palavra batida, né? Todo mundo fala de eficiência, todo mundo, cara, assim, sabe, mira isso, sim, percorre jornadas dolorosas para alcançar a eficiência. Só que no delivery, na maioria das vezes, você tem que aprender a ser eficaz, que são coisas diferentes. Sim. São irmãos gêmeos, mas são diferentes. Né? Então, o eficaz, né? Eficiência tem uma relação direta com o processo. Sim. Eficaz é com equipe, com gente, né? Então, assim, a capacidade que você tem de fazer o que precisa ser feito para que a coisa dê certo. É isso. Então, é ser eficaz. E aí, vamos lá, porque o comportamento, né, do delivery, né, você como especialista sabe disso, ele não é linear. Não. Então, hoje eu posso estar com baixa demanda, é só começar a chover. Aumenta. Se começar a chover, meu telefone começa a vibrar. Porque as pessoas não saem de casa. Sim. Então, assim, você tem várias variáveis. Dando um exemplo simples, né, cara? Assim, mas você pega domingo, que hora que começa... essas são as perguntas que eu escuto. Que horas que começa a demanda no domingo? Cara, depende. É em São Paulo? É no Espírito Santo? É no interior do Espírito Santo? É no interior de São Paulo? Qual a região de São Paulo? Aparecida? Então eu vou te falar que hora vai começar a demanda, porque tem uma relação com a igreja, tem uma relação com pós-praia, tem uma relação com o jogo de futebol. E aí você vai para outros desafios, né, cara? Você pegar assim, São Paulo é um case, né? Para todos os aspectos, para todos os problemas, do restaurante ao entregador. Dia de clássico, bicho. Corinthians e Palmeiras. Como que faz, Aislan? Essa era uma dor que a gente tinha absurdamente e continua tendo até hoje. Por quê? Dias de clássico, pelo menos em São Paulo, você tem as duas maiores torcidas, né, de São Paulo, e as duas maiores torcidas que mais têm entregadores. Então, muito entregador, naquele momento do jogo, ele abre mão de querer entregar, e às vezes, né, toma uma cervejinha, provavelmente ele não vai trabalhar na parte da noite. É aí que você tem que entrar com todo um planejamento antes, como você falou, que são poucos profissionais hoje no mercado que faz essa previsão
e realmente ter um plano de ação eficiente, porque, cara, tudo que você leva à excelência tem custo. Sim. E quanto que a tua empresa está disposta a pagar para ter excelência naquilo e para entregar a experiência. Então, hoje, esse planejamento ele tem que ser feito, cara, uma semana antes. A gente tem que ter um plano A, um plano B. Vai ter cupom, faça X entrega, ganhe Y, porque você tem que engajar esse entregador. Porque pensa comigo, o cara trabalha muito de segunda a segunda, mas tem cara que quando tem um jogo ele não abre mão. Sim. E eu te falo como palmeirense nato, assim, fanático. Como palmeirense nato, dia de jogo eu quero pedir uma comida, eu não quero ficar no fogão, nem eu nem minha esposa. Então, e é como você falou, é região. Então, como que vai ser o centro de São Paulo? Cara, vai ter um movimento absurdo, próximo de estádio, então isso é muito importante. E o planejamento, não só em dia de jogo, né? Nós temos datas comemorativas, Sim. A gente tem próximo agora a Black que tá aí. E aí eu vou te falar uma coisa aqui, quantas empresas hoje, no nosso segmento, tá preparada para Black? Não tá ninguém. Porque são muito poucos. Se você pegar as grandes franquias, Mac, BK, enfim, grandes franquias de restaurantes, chegar no pessoal, o que vocês têm programado? Nem eles têm. Sim. Então eu acho que cabe a gente, né, que é a parte fundamental nessa engrenagem, que faz um produto sair do A, chegar no B, a gente começar a fazer o que você faz na sua empresa. Migão, vem cá, vamos sentar, vamos ver seu planejamento, é escalável? Cara, vamos focar nas regiões com maior pedido. Talvez você não consiga fazer isso no Brasil inteiro, porque a gente sabe que tem, né, inúmeras variáveis. Mas por que não aonde que está o foco? Né, para a gente maximizar, otimizar melhor ainda esse resultado e realmente ter a receita esperada. Mas é um caos que, mais uma vez, muitos profissionais do mercado não estão atentos a isso, só vão pela emoção e falam assim, pô, a meta é 100, se a gente entregar 80 tá bom. Sim. E aí que é o grande erro do mercado hoje. É um grande erro do mercado. Aí você abre espaço para o concorrente. Correto. E isso é também um insight legal que no Brasil você fala assim, players de delivery. Assim, as pessoas parecem que se veem como inimigos. Correto. Isso é um grande erro, cara. Eu acho que é simplesmente concorrente, cara. Sim. E na minha humilde visão, claro que tem receitas secretas que você não compartilha, mas a experiência boa ela é para ser compartilhada. Correto. Porque se você imaginar, se a gente alcança indicadores de performance falando de mercado, então uma visão macro, vende-se mais, todo mundo entrega mais. Correto. Correto. Isso é uma máxima, sim, né, do capitalismo. A coisa é crescente. Todo mundo fala assim, depois da pandemia o delivery vai cair. Eu falava, cara, não vai. Não. Virou não cultura, vai. Né? Não vai. Não é mais hábito, tem gente cultura. Que passaria por essa vida sem comprar nada online. Sim. Mas depois da pandemia, cara, tipo, viveu a experiência. Pra que vai andar na calçada esburacada? Você pode pedir de casa. É isso. Não vai. É isso. E aí você vê a construção civil ajuda. Sim. Né? Porque apartamentos cada vez menores, sem espaço para confinamento de alimentos. Então, cara, dependendo do apartamento que você mora, você vai fazer 3 compras na semana, cara. Correto. Entendeu? Então, assim, tudo sempre esteve para. Sim. E aí veio um movimento que fala assim, pessoal, isso aqui existe, que foi a pandemia. Infelizmente, mas felizmente. Então, nasceu-se um mercado muito forte, muito potente, né? E que, de fato, foi desafiador para o varejo como um todo, mas, cara, assim, o que é legal é que quem falava que era um mercado que ia retornar, que os indicadores iam retornar para os patamares que não igual antes da pandemia, pré-pandemia, mas patamares mais baixos. E aí até um ano e meio pós-pandemia, eu escutava muito, não, cara, meu número baixou. Eu falei, mas o seu número baixou porque você não tem recorrência, você está garimpando o lead todo mês, você olha esse dado, quantas vezes o Zé te compra? É isso. Quantas vezes a Maria te compra? Que é a cultura do medir, cara. Sim, isso é legal em tecnologia que vocês vão entregar, porque você dá essa experiência para que, de fato, quem precisa. Correto. Então, se você vai, pelo menos é tudo que eu vi, né? Então, se você vai entrar e você cumpre o que você promete em qualidade, em tempos. Correto. Então, é sobre performance. É performance. Sem performance, você aparece. Sim. Aí não é sobre cupom. Sim. E o legal é que você tem toda essa estrutura de impulsionamento e visibilidade dentro da plataforma. Correto. Em um algoritmo que tem muito de inteligência artificial, então ele sai dessa condição de algoritmo manipulado, que é o que você vê, cara, assim, gente ganhando rios de dinheiro vendendo fórmulas mágicas de aumentar o percentual de venda e numa condição que ela é
com todo respeito aos mentores do Brasil, cara, Sim, sim. é mentirosa. Em sua grande maioria. Tem caras muito bons. Mas, o algoritmo, mas você vai ver, tá bom, cara. Aí você pega lá, eu aumento a venda dos meus clientes, mas sem cupom. Sem cupom. Se você, eu pego, aumento 20%, mas o cara vai investir quanto em cupom para aumentar 20%? É o custo. No final Então, o cara sai do você 0 a não 0. tá aumentando, você tá comprando. É isso. Crescimento. É diferente. Total. Aí a estratégia tá errada. Porque Sim. se for para comprar, compra em canal próprio, que o cliente é seu. Sim. Sabe? Então, a gente, inclusive pegou um cara, um mentorado e ele viveu uma experiência de mentoria, assim, que ele, na teoria, ele gostou. Eu falei, mas no final, quanto te sobrou? Hã? Tipo, sabe aquela cara de o quê? Quanto te sobrou? O que é isso que você tá falando? Cara, o varejo não é sobre quanto você vende, cara. Sim. Não é essa jornada pela volumetria desenfreada. Isso é um erro. É quanto te sobra. Porque se você vende muito, você também tem muito trabalho. É isso. Então, de repente, se você... O custo está atrelado com o crescimento. Entendeu? É isso. O custo e o estresse, o risco de imagem. Total. Entendeu? Porque quando você frustra, é risco de imagem. Sim. Irmão, custa muito adquirir cliente. E quando você adquire e você não retém, cara, peraí, vamos repensar as coisas. E aí a tecnologia, ela é o grande aliado. Essa visão de tecnologia como apoio para porque, vamos lá, a gente tem, e todo empresário tem que pensar nisso, e é uma pergunta capciosa, se não der para responder, beleza. Não, tranquilo. E eu acho que todo empresário, do mega empresário pro pequenérrimo empresário, tem que pensar em responsabilidade social. Total. Porque quanto menos a gente pensa, menos a gente faz pela periferia, pelo periférico, mais escravos nós somos das nossas residências. Então, não é sobre retorno, é sobre transformação, sobre liberdade. Correto. Então, assim, estamos na fase do Criança Esperança. E aí é o momento que todo mundo se compadece e vai doar. Não, cara, não é sobre isso. Você tem várias leis de incentivo que você pega a parte do seu imposto. Correto. Então, assim, existe como fomentar, mas a própria operação, a operação faz a sua pro espectador que está ali, cara, assim, a sua operação, ela se retroalimenta do benefício social que você cria. Total. E é uma visão muito equivocada que as pessoas pensam, quando você fala de social, esse foi um dos maiores desafios da Nexta, tá? De captação, foi tudo financiado com o meu dinheiro, porque ninguém quis botar dinheiro. Entendi. Porque a pergunta era, como você vai ganhar? Porque eu sempre vendi a ideia do social. E as pessoas, cara, você tem que mudar o seu discurso. Eu falei, não, esse é o meu propósito. Sim. Então, enquanto eu tinha uma tese, isso de fato é uma mensagem, porque as pessoas precisam pensar, e vai vir a perguntinha capciosa. Quando eu validei a minha tese, então, com responsabilidade, com transformação, eu tenho uma operação que os meus concorrentes precisam de 5 vezes mais funcionários para fazer a mesma coisa que eu faço. Porque os meus indicadores de ocorrência são muito mais baixos. Sim. Então, repasso muito mais. Aí, tipo, como é que você vai ganhar? Eu ganho, porque minha margem é maior. Perfeito. E por que isso? Responsabilidade social, que é diferente de assistencialismo. Correto. A cultura brasileira é de assistencialismo. Não dá nada, ensina a fazer. É isso. É sobre conhecimento. Vende-se muito a ideia da educação. Eu sei que eu vou ser mais retado por isso. Educação não transforma. Cara, concordo. O que transforma é o conhecimento. O conhecimento, o exemplo. Conhecimento transforma. Que é tipo, a história, geografia. Não é porque não precise ir para a escola. Precise ir para a escola porque tem doutrina, tem várias coisas que são relacionadas a comportamentais, a questão das interações sociais. É importante, aquele núcleo é importante. Mas o que transforma é o conhecimento. Para transformação periférica. Então, o nosso país é de base periférica. Sim. A riqueza está na mão de 6%. Sim. Beleza? Sim. E aí, essa visão, né, de igualdade voltada para a performance. Como vocês têm algum planejamento para isso, para esse pequeno varejista, para regularização dessa turma que está vendendo em casa, que mal o CNPJ tem? Existe algum plano desenhado para isso? Porque aí tem muito dinheiro, assim, são bilhões. Eu lembro que o último estudo que eu fiz foram 146 bilhões de reais circulados em comunidades periféricas brasileiras de capital medido, fora não medido. Então tem um dinheiro bom na mesa aí. Tem. Tipo, tem um olhar pra isso já? Cara, eu vou te falar como a Slam, não como
funcionário quita, Tá. tá? E aí a gente pegar um pouquinho do que você falou, que, cara, foi extremamente cirúrgico nas tuas palavras. Toda essa fase da Covid que nós tivemos, como você falou, nós começamos, antigamente a gente tinha uma persona tipo de cliente. Hoje, a gente tem 3, 4 personas. A gente tem o jovem, que compra determinado tipo de produto, e a gente consegue ver isso com dados. Nós temos o idoso, que para ele era um mistério. Hoje ele já começou a consumir. Eu falo que eu tenho meus tios, meus avós, eles fazem pedidos ali e gosta de fazer. Nós temos a galera de escritório, por exemplo, em determinadas áreas que gosta. E aí, falando um pouquinho dessa parte social, de ensinar pelo exemplo, do conhecimento, hoje, se você olhar no Brasil, vamos dar um exemplo, Rio de Janeiro. A base de entregadores, você acha que está na Zona Sul ou nas comunidades? Nas comunidades. Ele vem totalmente das comunidades. Aqui em São Paulo, se você pegar os nossos entregadores, você acha que ele está na região da Paulista, Moema, ou ele vem das extremidades? Zona Leste, extremo da Zona Sul? Cara, seguramente mais de 80% da malha de logística de última milha no Brasil inteiro é periférica. É isso. Seguramente. É isso. E aí a gente usa o próprio exemplo que você falou. Você prefere repassar mais, né, engajar esse parceiro, que eu falo que é um parceiro, porque esse cara tá acreditando no teu propósito, tá vestindo a sua camisa, o que não é diferente nem o app. Então, esse repassar não é só repassar, é dar um propósito para esse cara. Sim. É quando os aplicativos, as startups, que seja, eles começam a entender que o grande protagonista desse jogo são esses entregadores. Sim. E que forma que eu posso engajar? Não é só pagar a maior taxa, mas é entregar um a mais para esse cara. O que é um a mais? Cara, tem parceria para o cara poder terminar um estudo? Até quando o cara vai querer ser um entregador? Tem gente que faz isso porque ama. Sim. A pandemia, ela trouxe milhões de novos motoboys, entregadores, porque muitas dessas pessoas ficaram desempregados. E eles viram que é uma forma de levar renda para casa deles. Mas essas pessoas são ouvidas? Qual que é a necessidade delas? Não adianta eu colocar uma taxa absurda, eu falar assim, ó, faça 30 entrega e ganhe mais R$700. A gente sabe que da maioria, 3% bate essa meta. Sim. Tá? Porque senão aplicativo nenhum no mundo ia ser lucrativo. Imagina você pagando tanto incentivo. Aí eu te pergunto, esse dinheiro é um chamariz só para o cara? Ele está indo para sua empresa porque você está pagando mais, porque ele sabe que ali ele vai ganhar um dinheirinho a mais? Ou você está pagando mais e ele sabe que isso é de forma constante, ele sabe que a sua empresa é séria, você tem toda essa responsabilidade social. Outro exemplo que a gente pode usar, dentro das comunidades do Brasil, mais uma vez usando o Rio de Janeiro como base. Recentemente eu escrevi uma matéria no meu LinkedIn falando como atender dentro dessas comunidades, dando sugestões. Cara, existe um mercado gigante ali. Tem. Eu acredito que você deve conhecer a Rocinha, que você tá do lado, cara, ali, né? Você passeando por ali. Eu tenho um projeto escrito por estudo de campo. Depois a gente pode trocar essa figurinha aí. Inclusive, se você quiser ajuda. Claro, cara, legal. De São Paulo a Salvador. Olha que massa. Então, se você pegar a Rocinha, por exemplo, cara, tem muitos comerciantes ali dentro. Sim. Se você pegar as comunidades do Rio de Janeiro, tem muito comércio. E aí a gente sabe que no Rio de Janeiro, devido ao crime, né, à criminalidade, existem as facções que as pessoas não podem entrar naquela região. Mas, entre aspas. Entre aspas, né? Porque eles querem pedir. Eles querem pedir. A questão é só a forma de fazer. É isso. Mas que é possível, é. É isso. Tanto que um pouquinho da matéria que eu escrevo ali, eu mostro um passo a passo que dá pra gente fazer isso. E aí, cara, a gente volta, que é isso a responsabilidade social. Sim. Você tá ajudando a economia local. Isso é transformador, é circular. Total. Porque pensa comigo, na comunidade, no Rio, você não consegue subir em todo lugar de moto. Sim. Mas a pé você consegue. Sim. Por que você não começa a levar isso, fazendo que aquela pessoa que mora lá em cima, ela não precisa descer? O cara hoje tem micro-hub. Né? Você é um cara que entende tudo de logística, sim, você sabe isso muito bem. Tem muitas formas de operar. A gente pode reduzir raio, a gente pode trazer a comunidade ali, os moradores. Pessoal, quem que anda de bike? Hoje, bike elétrica, patinete, cara, tem várias empresas no Brasil que isso pode ser totalmente escalável, sim, mas eu vou te devolver a pergunta. Como empresário, que você roda esse Brasil inteiro. Por que as empresas de forma geral, não estou falando de Kita, nem falo de forma geral, tá? Do e-commerce também, eles não dão uma atenção maior para dentro das comunidades. Sendo que ali gera milhões, cara, por ano.
Ali, esse pessoal consome. Não te Porque deu dado. é isso, porque se Deu você dado. pegar, se a gente for um pouquinho ali do e-commerce, não saindo do contexto, mas se você pegar o e-commerce, por que a Shopee cresceu tanto no Brasil? A Shopee focou na classe C e D. Sim. Por que que a Amazon, por mais que ela investe bilhões no Brasil, ela tem dificuldade de crescer? Público A, público B. Sim. Porque o Meli Não vende pra maioria. cresceu também absurdamente. Ele atende público A? Atende. Mas o Meli também é focado ali B, C e D. Cara, mas em compensação, a Shopee, o que ela assusta os gigantes, que é uma gigante também, por quê? Eles tiveram a capacidade de dar um passo para trás e falar, peraí, esse público também compra. Sim. Por menor que seja a renda, se você catar o ticket médio de uma compra, cara, ele consegue pagar aquilo. Na verdade, é porque ninguém mede, porque ninguém atende. É isso. Se você for falar, e aí não vamos dar o dado, mas quantos milhões de brasileiros estão nessas comunidades e quantos milhões de brasileiros estão nos bairros nobres. É Aí isso. você pegar a ticket média que é muito mais alto, mas aqui o volume e a constância é muito maior. Correto. Correto. Entendeu? É isso. Pô, então, tipo, no estudo, coisas que estão dentro desse estudo. Cara, nos dias de hoje, não faz sentido, cara, um cara sair da quebrada pra comprar no crediário na Casas Bahia. E tá tudo bem alguém da Casas Bahia, cara, não quero nem falar mal disso, porque Sim, é um sim. negócio, só que nos dias de hoje não faz sentido, Sim. cara, isso mais, sabe? Sim. É porque o consumo não vai pra lá. Por que o pobre tem que sair pra consumir e não o consumo ir até ele, como é pra todo mundo que mora num bairro legal, Correto. sabe? Num bairro de classe média. Correto. Então, essa transformação, ela transcende a questão do food, a questão do last mile, porque isso aí é um desenho estrutural. Isso vai envolver vários atores do processo para que isso, de fato, tenha um resultado e funcione e não gere problemas muito grandes. Correto. Né? Porque, e se você fala do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é para amadores. Correto. E aí a gente conversou isso. Você, o Rio é um lugar que eu, assim, é um pavor não como pessoa, um pavor como empresário. Sim. Tem um pavor porque é difícil, cara, assim, o comportamento. Tenho grandes amigos cariocas, então não estou generalizando, cara, mas, cara, o cliente quer ser esperto, o dono do estabelecimento quer ser esperto, o entregador quer ser esperto, e quem é o mais esperto? E no final, que eu sou honesto, fazendo autopromoção, sempre toma, entendeu? Sim, então, sim. tipo, aí é um desenho que ele é estrutural, precisa de fato fazer um reenquadramento de muita coisa para que o desenho desse formato por si só já seja a grande ferramenta de controle. Aí funciona, sabe? Sim. Mas para mim o game está na periferia. Sim, Essa é a minha visão de negócio. Assim, o game para mim está na periferia. Eu discutia isso muito internamente na empresa e com as pessoas que de fato estão próximas a mim. É difícil de convencer porque as pessoas não conseguem enxergar o que é de fato esse mercado. E aí hoje, assim, eu pego e dou dados, né? Dou exemplos. Assim, e não é mentira o que eu vou te falar. Eu, por mim, não estaria em São Paulo com a Nexta. Porque aqui tá todo mundo, cara. Aqui sabe? Que é a história assim, os caras vê como inimigo. Cara, tem cliente que eu pego, que tem 2 concorrentes que, de fato, acho que eles... sabe que sentimento que tem, que eu não tenho mesmo por eles. Mas eu pego um cliente, eu não tenho abordagem ativa, por incrível que pareça. A maioria das vezes eu sou procurado, tá? Eu pego um cliente quando sai desse, eles vão no cliente pra falar mal da minha operação, pro cara, mas logo pra Nexta. Tipo... o que não precisa, né? Não precisa. Por que não senta e faz um combinado, cara? O cara quer sair daqui, eu indico você e... É isso. E tem mercado pra todo mundo. Pô, exato. É isso. No Espírito Santo, assim, eu busco essa consolidação. É mais fácil, é menor. Mas, assim, pra não sair dessa esteira... Cara, o mercado interior não tem ninguém. A quebrada, não tem ninguém. É isso. Beleza, eu também não quero subir lá e ver qual é o tamanho do desafio. Porque qualquer pessoa não vai ser um problema de entrar numa favela, cara. Não é o fato de você pisar na favela que você vai ser roubado. A chance de você ser roubado em Moema é muito maior do que você ser roubado em Paraisópolis. Até porque tem regras, né? E porque tem regras, tem lei que funciona. É isso. Agora, tipo assim, saiba chegar. É isso. Tipo, você entra na casa de alguém sem pedir licença? De forma alguma. Então, pronto, tá entendido. Sim. Não é simples assim. Cara, mas existe um caminho, sabe? E aí é sobre transformação. Quando a gente transforma, a gente gera um impacto que todos colhem. E aí o mercado como um todo ganha. Não é só sobre o food, que hoje é a grande potência de volumetria. Correto. Mas aí, voltando
lá para nossa história, você pegar assim, né, no período pós-pandemia, volumetria, vai cair, não vai cair. Agora você pega o anúncio, então eu posso falar ou não, porque você pega o anúncio, coisas que eu falava com os gestores, diretores, que eu tinha contado na época, que pô, fiz implantação de lojas do Madeiro, sei lá em quantas cidades, cara. Madeiro não tinha cultura do delivery, né? E hoje, para mim, é uma boa experiência, assim, sabe? Os caras, eles têm uma preocupação com qualidade fora do comum. Sim. Os caras estão migrando para Dark, a operação de entrega, porque já viu que não performa muito bem. Por mais que os caras tenham uma visão de processo, uma preocupação com a qualidade total, não performa. Cara, salão e delivery são duas empresas no mesmo CNPJ, isso tendenciosamente não dá certo. O exemplo disso também é que você tem o McDonald's, né? O salão encheu. É isso. Quem é a prioridade? O cliente que reclamou no olho ou o que vai no chat? É isso. É o que olho no olho. É isso. Só que as pessoas esquecem que o cara que tá no chat reclamando, uma hora vai estar sentado na mesa. E aí entra o processo, né? Toda a preparação. Que hora que eu travo o funil? É isso. Sai dessa cultura da volumetria e vem pra a cultura da eficiência, da performance. Porque às vezes é melhor vender menos, que na verdade não é vender menos, é vender o que você é capaz de produzir e entregar com experiência. Não é sobre entregar de qualquer jeito. Porque hoje, se você pegar, né, a gente sabe que no delivery tem um momento da operação que a gente fala assim, cara, fecha a loja. Sim. Né? Porque não corre risco de capotar e tudo mais. Mas será que aquele fecha a loja é só fechar a loja ou poderia ser, como você falou, feito um trabalho antes, sabendo o histórico, porque hoje a gente tem AI, tem dados, tem tudo, de vez de fazer uma coisa corretiva, o que eu não acho escalável e nem inteligente, com tanta tecnologia, com tantos profissionais que a gente tem hoje no mercado capacitados para isso, para fazer essa análise, e aí eu te pergunto, por que não é feito? É comodismo? Vai ficar caro? Cara, não, que é uma análise, já tem que fazer isso, mas como eu te falei lá atrás... Cara, perder cliente, isso é caro. É isso. E quanto custa para trazer esse cliente de volta? Às vezes não traz. Entendeu? Cara, às vezes você vai entregar uma latinha, sei lá, uma cerveja rara na casa de alguém. Isso aqui te entrega, né, cara, de tecnologia. É isso. Para esse KDS, né, esse gerenciamento do processo produtivo. Total. Né? Porque a gente entende que a gente entregar essa análise... Contar, mas você compreende que isso é uma das ações mais inclusivas que eu já vi em processo de entrada mercadológica? Total. E é uma carência do Brasil. Sim. Né? É uma carência do Brasil. E aí se você... Porque, cara, se você olhar o que existe hoje no Brasil foi copiado da China. Há anos atrás, na época de Delivery Center, o pessoal, os nossos diretores na época, tinha ido para a China para copiar a Meituan, que é do grupo da Kita. Sim. O porquê... Como você disse, cresceu tanto, se tornou a maior, né, potência do mundo no segmento, e a gente está falando isso de forma muito disparada com a concorrência. E aí eu te falo, o que o Brasil inovou? Eu, particularmente, em todo esse tempo que eu estou no delivery, eu não vi o Brasil inovar nada. E nada. O Brasil copiou tudo da China, trouxe para cá, e a gente não teve nenhum cuidado de melhorar. Copiou a capa. É isso. Então, tipo, a gente tem uma Ferrari com motor de Fusca. É isso. É isso. E aí eles vêm para o Brasil para trazer essa experiência e aí com certeza gera, né, toda esse burburinho, várias notícias que a gente vê que infelizmente é fake, mas as pessoas esquecem, como você falou, o Brasil é um país gigante. Mas, cara, fake faz parte do game. Às vezes a mídia negativa é melhor do que a positiva. Correto. Porque ela traz atenção com investimento muito mais baixo. E institucional, é gratuito. Sim. Enquanto estiverem falando mal de mim, sinal que eu estou no caminho certo. É isso. Beleza? O dia que começarem a te aplaudir, o caminho repensa, cara. Isso. Então, enquanto estiverem falando mal, sinal que tá no caminho certo, cara. E até pelo resultado, porque é tudo muito novo, Sim. né? A gente startou recentemente agora em Santos a operação. Foi um sucesso, tá sendo um sucesso. E logo a gente, né, nossa meta para 2026 é estar em mais de 1.000 cidades no Brasil. Legal. De forma totalmente estruturada, escalável. E aí, o mais importante, a gente vai entregar a experiência. E a experiência vem de toda essa análise, de tudo que a gente, né, que a Meituan aqui tá vem construindo no decorrer dos anos. E mais uma vez, não é fácil se tornar maior do mundo. Sim, não é. Né? Eu acho que... Nem se tornar é mais difícil ainda se manter, né? É isso. E é preocupação diária nossa, constantemente. A gente bate muito nisso. Excelência, excelência, excelência. Sempre pensar muito no cliente. Sempre pensando no parceiro, como eu te falei.
Hoje o entregador é protagonista, né? Coisas que a gente acredita muito que agora no Brasil, com a chegada, né, desses outros players, as empresas começam a olhar para esse entregador de forma diferente, não como um número, Sim. né, e sim como um ser humano, impactando a vida social, impactando o comércio, porque como você falou, cara, eu quero operar dentro da comunidade. Quem que é a melhor pessoa para me falar como operar lá dentro? Quem mora lá. Sim. Por que eu não trago um grupo de entregadores, escuta esses caras, a gente, cara, troca várias ideias, anota tudo, depois senta com o pessoal da parte estratégica, cara, vamos criar 2, 3 modelos? Traz eles aqui. Faz sentido? Não faz? Cara, automaticamente, Gui, você está engajando esses caras, fazendo com que eles sintam importante, coisa que até hoje, na minha carreira, eu não vi uma startup, independente do segmento, chegar e falar, vem aqui. E mostrar, falar, ó, esse daqui é o João, ele é o cara que ajudou a construir. A gente ouviu o João. E se você olhar outras empresas de outros segmentos, que às vezes parou para ouvir o cara que fazia entrega do jornal na portaria. Cara, por que você não faz uma portaria assim, tal, tal? Melhorou a eficiência. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um sócio que foi um dos primeiros entregadores da Nexa. Sério? Sério. Olha o exemplo. Sério, cara. Agora eu te pergunto. Sério? Se não fosse ele, não tava aqui, cara. Olha aí. E o que ele trouxe para você com a experiência dele como entregador ali? Porra, trouxe, vou te falar, a essência do modelo. Inclusive pelas coisas erradas que ele fazia. É isso. Comportamentais, sabe? Sim. O que impacta Então, muito, tipo, né? Ele foi transformado e nós também. Puta ganha-ganha. É isso. Tava comigo ontem lá, sentado a tarde inteira lá numa baita resenha incrível, sobre business, mas incrível. Incrível, ver um cara que mal falava hoje senta pra falar de negócio, crescimento, expansão, estruturação. Você imagina, você impactou a vida de uma pessoa que você parou para ouvir. É um meio. É o meio. Ele impacta várias pessoas que eu impactei indiretamente. O bom da cultura periférica tem uma coisa que é legal, cara, um dado muito massa. Você mora em prédio? Não, eu moro em chácara. Você mora em chácara. Mas você trabalha em prédio. Em prédio. Quantas em prédio. pessoas tipo que você entra no elevador e que a pessoa, mesmo sem sinal, pega o telefone só pra não te dar bom dia? Várias. Hoje é febre. Várias, né? 90%, cara. É isso. É isso. Sabe por que isso? Chama senso de coletividade. Tipo, a pessoa de classe média, a pessoa culturada, ela é treinada pra vencer. Correto. Pra ser o primeiro, medalha de ouro. É isso. Na quebrada, as pessoas são educadas pra sobreviver. Porque é uma condição existencial, ok? Sim. Tanto que você chega na quebrada, sem saber o nome da rua e a casa, na grande maioria, fala assim, sabe onde mora o fulano? As pessoas vão falar assim, não é perto da Casa Azul, ou do bar do Zezé, é filho da fulana, né, da ciclana, vizinho do Joãozinho. A maioria é assim, cara. Correto. Porque todos importam. Eles sabem que eles precisam do coletivo para existir. Sim. Então, isso, quando você de fato consegue criar um movimento, isso tem uma força brutal. E aí, dando um passo atrás, pegando o gancho que você falou e que eu comecei a falar em cima disso, é que quando você impacta um periférico, você impacta o meio, não uma pessoa. Porque o periférico, quando ele consegue, a grande maioria, tá? A gente nunca pode generalizar nada. Sim. Mas ele não vai empregar o playboy. Sim. Tá tudo bem se ele empregasse, mas ele não vai empregar, ele vai empregar os amigos dele, Correto. o pessoal da rua dele. Então você impacta o meio. Então quando você trabalha esse processo de transformação social voltada para a pessoa, então é sobre conhecimento, você impacta o meio. Então quando a gente consegue impactar um entregador, dá 13 mil reais por mês para ele de renda, dá para ele a condição de ganhar, não é eu que dou. Sim. Quem ganha é ele. Eu dou para ele a condição de ganhar 12 mil, 10 mil, 9 mil por mês. Eu dou para ele a condição. Se ele trabalhar, ele ganha. Sobre performance, né? Correto. Performance, engajamento, eficiência. Então, se ele consegue entender como que funciona a matemática da coisa, ele vai ganhar isso. Correto. Então, quando e aí a gente tem esses personagens, cara, tem uns caras que falam, agradecem, pô, pude comprar a última mensagem não foi o 17, o iPhone 16 para minha esposa. É sobre valor, beleza. Sim. Isso tem valor para ele? Massa. Só que a maioria fala, porra, meus 3 filhos, meus 4 filhos estão fazendo inglês. Minha filha está fazendo direito. Então, assim, a mentalidade da maioria, ela é transformadora. Total. E não materialista. Total. Mas tem, porra, acho que todo mundo tem o direito de querer ter Sim. um iPhone 17, 18, 20, 59.
Mas a questão é sobre o senso de coletividade e o poder que tem você criar esses veículos para impactar. Porque no final, meu amigo, nós ganhamos. Nós como sociedade. Sim. Né? Tipo, quem sabe um dia a gente pode voltar a andar em São Paulo de carro com o vidro aberto. E eu vou te dar um exemplo bem bacana. A gente pega... É legal que isso tudo está no delivery. Sim. Que hoje a base, né, do game está no delivery. Você pega 2016, 2017, a gente começou com essa questão de OL lá atrás, no mercado, onde que era tudo muito novo, e aí não tinha o e-book, né, o padrão. O que nós começamos a fazer? Entendíamos que alguns clientes, a gente precisava ter entregadores específicos, dedicados, só que não tinha empresas na época preparadas para isso. Sim. E a gente identificava um líder em determinadas regiões, e falava assim, cara, esse cara tem perfil. Então a gente ensinava para ele como abrir uma empresa, como trazer os amigos. E aí ele começou a sair um pouco de cima da moto, mas com todo esse know-how que ele tem das dores, e aí ele começou a trazer quem? Os amigos ali, que moram perto da casa dele, começou a fazer as primeiras OLs no Brasil. Cara, e se não fosse essas OLs, os apps não seriam o que é hoje. Não teriam entregado, crescido de forma tão constante. E é como você falou, é impactando o meio. Né? É trazendo para esse pessoal uma oportunidade para que eles possam pagar uma faculdade, comprar o iPhone que seja. Sim. E o delivery, cara, ele é um mundo, assim, eu falo que é de infinitas possibilidades. De infinitas possibilidades. Porque todo mundo vai ter que comer. Ninguém vai perder esse hábito. E cada vez mais, isso já está no nosso DNA. Né? Hoje as pessoas falam assim, eu não vou pedir um lanche, eu vou pedir uma quita. Né? Um exemplo que a gente pode dar. Então você imagina isso nos próximos anos. E rápido. E rápido. Porque antigamente fala nos próximos anos, 5 anos, 10 anos. Cara, peraí, né? Isso aí é coisa, entre aspas, né? Já é idoso. É isso. Tipo assim, de evolução, nessa era da tecnologia, 1 ano, 2 anos já é muito. Nem projeta. E aí eu te falo, falando em todo esse crescimento nessa velocidade, a gente já consolidou o mercado, os principais bairros, as principais cidades. E a comunidade? Quando que as empresas vão pensar, cara, eu já tenho mercado, mas falta essa parte do bolo que eu não tenho ainda. E aí? Quem chega no Rio primeiro toma água limpa. Sim. E falta muito disso ainda, eu acho. Sabe? Faltam empresas que se direcionam. Eu não posso dar spoiler aqui nem nada, mas o que eu posso te dizer... Aqui está uma empresa que pensa muito no povo brasileiro, no nosso entregador de forma geral, e com certeza, de alguma forma, a gente vai impactar, né, dentro dessas regiões do Brasil que não são vistas hoje e nem é dada a atenção que eles merecem. Isso não é sobre ser esperto, isso não é sobre olhar para a questão do impacto, isso é sobre entender quais são as catracas importantes do movimento do negócio que você está inserido, né? Porque a gente está inserido, a gente Correto. não é um movimento, somos uma peça nisso. Então, quando você entende isso, cara, de fato você precisa olhar para lá. Sim. É uma coisa assim, nas greves aí a gente não parou. Então a gente rodou 100%. Olha que legal. Por quê? Diferencial. Valor. É isso. É sobre valor, cara. É isso. É sobre entender quem de fato realmente importa. E aí legal a gente fala do entregador, mas eu acho que o entregador é um desafio, ou vai continuar sendo um desafio. A malha não é suficiente, a quantidade de entregadores hoje é um problema endêmico. A quantidade de entregadores hoje no Brasil não é suficiente, que fique um convite para quem quer conhecer. É legal, dá para ganhar muito dinheiro, às vezes muito mais do que um gerente, o seu sonho de posição dentro da empresa que você está hoje. Como entregador você pode ganhar muito mais com liberdade. É verdade. E é uma profissão digna, completamente digna, todas são, né? De lavador de carro a engenheiro da aviação. A Uber é um exemplo, né? Todo mundo tem o seu valor, cara. Com certeza. A Uber é o seu exemplo. Então, assim, fica o convite, mas a base de entregadores no Brasil não é suficiente para atender a demanda online atual e que é crescente. E aí eu falo que nessa esteira aí tem um aspecto que é muito legal, que a gente fala muito eu falo de forma geral, a gente fala de entregador, todo mundo olha para o motociclista. Correto. E a gente, inclusive, a primeira versão do nosso app, ele não tinha nem estrutura de cadastro para bike.
Eu não vou falar o percentual, porque para não acender olhares diferenciados para o que eu quero que de fato continue sendo. Mas a gente tem percentuais de entrega de bike por um desenho que foi feito quando a gente viu a potência que essa turma tem, que são pessoas novas no delivery, não é o entregador que todo mundo disputa. Cara, a gente alcançou níveis de performance incríveis quando a gente começou a ter um olhar diferenciado para essa galera da bike. Que quem são? Aí sim, tem a galera do bairro Nobre, que é o filho inquieto de família de classe média, média alta, mas que é inquieto, que não quer ganhar mesada, cara, quer ter o próprio dinheiro, quer fazer tua viagem internacional. São visões de consumo diferentes. Um faz para sobreviver e o outro faz para consumir, mas tá tudo bem. No final do dia, tá tudo bem. O trabalho é honesto, e, enfim, cada um gasta como quiser. Mas a gente começou a enxergar uma oportunidade de crescimento, de dar robustez para a malha, cara. Isso aqui é um negócio bacana para vocês estudarem, que não duvido que já estejam fazendo. A gente já mira a questão de bike, patins e aqueles de uma rodinha só. Sim, sim. A gente já está mirando isso, a nova versão já vem com essa estrutura de cadastro. A gente já tipificou todos os modais e submodais, né? Já tipificou agora nessa versão que sai em 2 meses todos esses submodais do que a gente chama de entrega de bicicleta, e aí categoriza de várias formas ali, cara. Mas aí vai da potência da bike, se é elétrica, se é a combustão, se é pedal, cara, a gente tipificou tudo isso, porque são indicadores de performance completamente diferentes, o tipo de raio que dá para atender, a forma a estrutura de precificação que dá para se fazer, isso inclusive beneficiando o estabelecimento em relação a custo, sem tirar do entregador. Cara, porque no final do dia é isso. E reverte no restaurante, né? Sim. Porque o custo da operação dele, a margem dele melhora em cima disso. Aí a gente, no Brasil, que eu queria muito entrar nessa questão de estabelecimento, né? Sobre desempenho logístico legal, mas sobre desafios para o estabelecimento. E não vou dar nome, mas esses dias eu estava negociando, eu estou negociando com uma rede grande, cara, assim, de franquia mais grande, mais das gigantes. E aí o cara, não, pô, me dá preço que eu não tô sendo atendido hoje pela operação grande também, tá? Eu não tô sendo atendido, babá, eu me apresentei minha tabela, ele, não, mas eu não, a minha franquia, eu não tenho autonomia de mexer em nada do meu cardápio. E aí, o custo de logística tem que ficar nessa estrutura do meu CMV. Eu falei, meu irmão, como eu não vou dar nome, tu comprou a franquia errada. Como é que tu não pode aumentar R$1 na batata frita, cara? Qual é a tua vaca leiteira? Isso assim, pro tipo de produto, se eu falar, eu vou gritar, sacou? Pro tipo de produto que você tá vendendo, cara, é igual McDonald's. Batata frita é venda casada, cara. Tipo, é cross-sell aí, meu amigo. Se você aumentar R$1 na batata frita, você passa a ganhar dinheiro com a minha operação. Sim. Agora você quer que eu chegue no preço do seu concorrente, do meu concorrente, que é quem te atende hoje, quem não te atende hoje, pra te atender do jeito que eu atendo os meus clientes que me pagam? Tipo, não faz sentido. Ele, não, mas eu quero trabalhar contigo. Eu falei, então tu tem que pagar meu preço. Sim. Eu consigo espremer isso aqui. Beleza. Olhar pro teu volume, vou trabalhar com a margem apertadíssima, de repente até perder dinheiro, mas aí eu olho para aquele núcleo, crio uma zona nova, que eu não tô no lugarzinho específico que ele tá, eu quero estar. Eu crio uma zona aí, mostro experiência, franquia e tal. E, cara, calma aí. O desenho estrutural, cara. Total. Mas ele sabe hoje quanto que é a concorrência, né? Quem atende ele hoje entrega de experiência, ele tem isso em métrica? Ele tem. Quantos pedidos ele perde? Ele porque tem, cara. Essa empresa, o entregador, para ganhar, porque para ele cobrar o que ele cobra, essa empresa dá de tabela, em Vitória eu começo pagando 7,20. Entendi. Beleza? Esse cara cobra 6,99. Então ele paga pro entregador, sei lá, 4,80. 5. Puta, meu! Aí não tem como. Tipo, ele cobra menos do que eu repasso. E tem o meu. Sim. Quem tem que pagar essa conta não é você e nem eu. Quem tem que pagar essa conta é o cliente, cara. Que tá em casa, no conforto do lar, sentado no sofá de cuequinha, esperando a comida chegar, amigão. É isso. Quanto que você experiência? Tua visão tá errada. E aí, beleza. Você tá pagando barato. Eu falei, cara, que tanto... Beleza, esse cara calcula tudo, bicho. Tudo. É impressionante. É um cara massa de conversar, sabe? Então é um cara que é do mercado e que viu
nisso, no delivery, nas operações voltadas para delivery, a oportunidade de multiplicar capital. Puta visão, cara, assim, ele não é a primeira franquia. Então, assim, um cara que faz pão de tudo. Eu falei assim, mas você olha a operação, você sabia que esses caras aí saem de 4 em 4 pedidos? Num produto que você gasta ali 18 minutos para fazer e 10 minutos seria um excelente tempo para entregar, você acha que o quarto pedido vai chegar no tempo? Se o primeiro for uma tiazinha que demorar a descer no prédio, tu tá falando de mais 3 pedidos cagado, cara. É isso. Tá olhando para essa conta do cliente que tu perde, porque o brasileiro, beleza, tu olha número, calcula tudo, mas e a recorrência? Aí a recorrência é um desafio que o iFood não te dá o dado. Ele te dá fechado isso, sabe? Sim. É um puto sistema, cara. Assim, eu gosto do sistema do iFood em relação a ferramentas de gestão, análise de performance, indicadores de crescimento. Então ali ele te dá vários insights. Cara, mas é prova emprestada, bicho. O que eu pego os meus mentorados, eu falo assim, ó, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Cara, se você fizer isso aqui, você vende mais. Aí a pessoa, no começo era assim, aí quando eu olho a pessoa tá lá, no Instagram, chamando o cliente pro iFood. Eu falei, mano, cara, aí tu tá pegando o teu cliente e puxando pra um lugar que tu não tem o dado. É isso. Não é o game. É isso. Esse desafio que, pô, olhar para isso, para franquias que não é autonomia sobre a precificação. Só que, tipo, como que você ingessa isso? Será que essa franquia ela calcula a renda per capita de cada núcleo, de cada cidade? Então, por exemplo, vou olhar o Espírito Santo. O cara vende uma franquia em Linhares, uma em São Mateus, uma em Vitória, uma em Vila Velha. É o mesmo preço? Em lugares com condições econômicas completamente diferentes? Como que você ingessa, cara, o teu franqueado? Então, tipo, você vai olhar... então, eu pego essa mesma franquia, vou olhar dentro da Grande Vitória. Não, vamos falar de São Paulo aqui, que está aqui para você conseguir assimilar melhor. Eu pego uma franquia, vendo dessa aí, por exemplo. Eu pego uma franquia, vendo para o cara implantar no Itaim Bibi. Certo. Beleza? Esse cara vai rachar de ganhar dinheiro. Sim. Maior operação do livro do Brasil, por incrível que pareça. E aí, tipo, eu pego um cara que vai instalar essa mesma franquia ali perto de Paraisópolis, ali, Vila Sônia. Não é um bairro ruim, cara, mas que tem sua grande maioria periférica, onde a taxa de entrega é um barramento de compra. Correto. E aí, como que esse cara faz? Porque, cara, o segredo, pra quem não sabe, não tem entrega grátis. Quando você tá vendo que você tá comprando entrega grátis, você tá comprando produto mais caro, cara, tá no produto. Porque quem não faz isso, uma hora você vai passar na porta, nossa, fechou. É isso. Então a maioria repassa o preço, sabe? Sim. Então, não existe, sabe? Então, assim, como que você trava, cara? Tipo, a gente tem... O Brasil é isso, é muito sobre isso. São recortes socioeconômicos que gritam, cara. Tipo, tu não dá autonomia pro teu franqueado. Eu acho que você botar condições mínimas, mais porque são de prostituição, sabe? Sim. Né, de preservação de marca. Agora, cara, pra cima... Dependendo do produto... O que você acha desse desafio, assim, sabe? Esse desenho, cara, esse recorte, assim, olhando para tudo que vocês vão entregar de tecnologia que ajuda esse fomento, né, essa construção de redesenho para esse mercado e como essas franquias, os estabelecimentos podem enxergar e aproveitar essa oportunidade que vem, cara. Se você, né, como você falou, você estudou um pouquinho sobre aqui, sobre o Meituan. Um grande diferencial nosso é foco no nosso parceiro ali, no pessoal no restaurante. Então isso, nós nos preocupamos em fazê-lo crescer acima de tudo. Porque se esse cara cresce, nós crescemos. Sim. Tá? Uma vez pensando assim, que é uma dor hoje do mercado que nós temos, será que essas franquias, eles entendem a logística, como que é feito? Eles entendem todas essas segmentações que você disse. Como que é vender em Paraisópolis, como que é vender em Moema. Tem um plano para isso? Porque quando você faz um plano de expansão de franquia, independente do segmento, isso tem que ser estudado. Sim. Né? Porque, por exemplo, rede de farmácia é o que mais abre hoje no Brasil e de óculos, né? Cara, será que o mesmo óculos que vende aqui na Paulista vende lá em Guarulhos? Não, o mesmo valor. Então, cabe nós, como empresa e como cultura, entender esse parceiro e ali poder encaixar, como você falou. Porque a logística ela tem 3 bases. O que você quer? Preço, prazo e qualidade. Todo mundo quer isso. Sim. Mas e o custo? Nada é de graça, como você falou. Então, cabe para
nós, como empresa, analisar esses dados, levar isso para esse parceiro, ver o que pode ser ajustado, mas de forma baseada em dados. Sim. Isso é fácil de fazer? Cara, não é fácil. Não. É como você falou, você está enfrentando essas barreiras, né, com esse cliente seu. Por quê? É bem provável que não seja meu cliente. Por causa do custo. Eu não estou atrás de volume, entendeu? Mas você vê, aí se a gente subir isso para a diretoria, para o time estratégico, cara, a venda, ela tá sempre atrelada ao preço. Sim. Sempre. Sempre vai estar. Isso é mundo. É aqui, é na China, é nos Estados Unidos, é onde for. Mas será que as pessoas estão pensando nisso? Ou coloca só metas e esquece que o produto A, né, o produto tem que sair do ponto A ao ponto B. Quanto esse custo está embutido ali? Hoje, como você falou, você compra experiência, não compra? Sim. Eu compro experiência. O preço é fator de validação? Cara, pode até ser. Mas na minha escala de conceito que leva eu a fazer uma escolha, eu acho que o preço é meu terceiro item. Sim. Né? E olha lá. E olhe lá, né? Mas aí eu te pergunto, todo mundo tem a cabeça do Guilherme? Não, minoria. Todo mundo tem a cabeça do Aislan? Não. Mas quanto por cento dessa minoria que está disposta a pagar o valor do frete que é mais alto? É pouco, cara. Então você tem que pensar no máximo. Se não é escalável, alguma coisa está errada. E aí aquilo, dá um passo para trás, estrutura, senta com aquele parceiro. O exemplo que você falou, o madeiro, ele entendeu que a operação dele precisa ser dark, correto? Sim. Porque ele consegue escalar mais. Ele precisa separar as cozinhas, né? Separar. Para ele manter a qualidade tanto do salão como do delivery. Aí ele tá entregando o quê? Qualidade, Sim. um custo melhor. Mantendo experiência. E mantendo a experiência. Cara, estratégia sensacional. Sim. Eu sei que tem franquias que não tem como a gente fazer isso. Mas existe uma forma de adequar. Sim. Então, mais uma vez, se você olhar, né, o histórico da Meituan, da Kita nos países, eles entendem essa dor, através da tecnologia, faz essas adequações para a gente poder estar entregando essa experiência que é o mais importante. Sim. Mas dá para fazer. É o circuito de experiência, cara. Sim, dá para fazer e é rentável. Só assim, é a minoria. É a minoria pelo recorte atual. Correto. Porque a partir do momento que, de fato, a diferença passa a ser perceptível, é certo que deixa de ser a minoria. Sim. Porque enquanto o mercado tiver esse balizamento, porque, vamos lá, quais são uma das principais tags de busca da plataforma do iFood hoje? Entrega grátis. É. E por quê? Porque é um fomento. Sim. A gente, cara, ser humano, isso é psicologia. A gente tem a tendência de seguir filas. Isso é nosso, é animal. É isso. É o efeito manada, né? Manada. Então, é muito pela forma como você apresenta, como você estrutura. Correto. E não estou falando que é para tirar a tag, mas não para ser de maior valor. É isso. Porque os próprios caras que são lá os patrocinados, os mentores grandes aí, pô, fui no evento. Um evento incrível, inclusive, mas eles falam da entrega grátis. E, tipo, isso não é algo que é para ser comercializável. Porque eu pago um percentual alto para estar ali, legal, maior vitrine hoje, tem que estar ali, e ainda tenho que pagar essa conta, porque ela é um fomento, ela é um gatilho para o desenho, o recorte está errado. Sim. Saca? E eu acho que isso precisa ser transformado, porque a gente é a questão do efeito manada. Sim. A gente, quando consegue transformar isso, a gente de fato consegue mudar. E aí é desenho de precificação, cara, porque tipo assim, todo mundo já sabe que no online é mais caro. Sim. Todo mundo já sabe, todo mundo já paga o preço. Cara, tu quer comer mais barato? Vai na loja. Quer mais barato na hora de fazer o Pix ali, o débito, passar o cartão. Mas aí tu bota lá a gasolina, o pneu, o tempo, o estacionamento. É mais caro. Com certeza. Então, em casa continua mais barato. Sem risco de sofrer um acidente, de ser assaltado, de... Então é uma questão de recorte, é de como isso é posto. Correto. Então ali tem-se muito valor dado a essa cultura da entrega grátis. Mas eu falo muito isso, e precisa partir para o fechamento, mas é porque tem uma das coisas que me gerou uma curiosidade muito grande, cara, na visão de negócio que aqui te entrega fora daqui, e acredito que não vai ser diferente aqui, que é
análise de perfil de consumo para gerar previsibilidade de consumo, né? Então, a tecnologia, ela entrega uma visão antecipada, não sobre um ecossistema, sobre a persona. Então, tipo, o que o Guilherme vai comprar em dezembro? Correto. Por hábito, saca? Sim. Tipo, o Guilherme tem, isso é comportamento, o Guilherme tem rinite. Então, esfriou, já, opa, eu não sei, como eu não tenho esse tipo de doença, cara, esse medicamento, tá ligado? Então, tipo, minha filha nasceu, isso tudo é monitorável, né? Minha filha nasceu, cara, eu comprei um pacote de fralda. A partir daí, bicho, até o desfraldamento, eu não preciso procurar mais, você pode me entregar. Correto. E vocês já fazem isso lá fora, Sim. né? Pouca gente sabe disso, tá? Sim, isso é incrível, porque sim. você dá para o estabelecimento, de fato, se ele montar uma estrutura de planejamento, ele de fato visualizar o crescimento na linha do tempo. Não é sobre projeção, é sobre visualização com relação direta de comportamento de consumo do seu cliente. Então não perca. Correto. Retenha, né? É isso. Isso de fato é o negócio que vai ser entregue porque é padrão, né? Total. Porque o que acontece? Isso é incrível. Se você for analisar hoje, né, quanto que custa para manter um cliente? Meu irmão, não é caro, é sobre experiência. Manter. Mas você sabe qual que é a conta correta? E é que a galera não coloca na mesa? Time de marketing, enfim, de forma geral. O pessoal nunca chega e fala assim, ó, quanto custa a experiência? Eles começam a atrelar valores para chegar no valor final daquele produto. Com isso, tem mais lá X% da logística, X% do marketing, mas a pergunta é, a conta é fácil. Quanto que custa a experiência do teu cliente? Quanto faz com que aquela experiência faça com que ele compre de você novamente? Então, aí é uma questão de manutenção e circuito. Você cria um circuito de experiência, então isso. Beleza. A visão, para ser clara, figurativa, custo, é linguagem contábil, mas não, porque o que é custo? É tudo que você gasta para produzir receita. Correto. Beleza? Mas o ponto é, esse cara tá se pagando. O erro é não fazer nada. É isso. Então você criar o circuito de experiência. Então, cara, eu tenho on e off. Cara, por que você não tá trazendo o cara do on pro off e levando o cara do off pro on? Se você tem essa experiência de estar no olho no olho. Sim. E no dedinho pro dedinho. Sim. Por que tu não cria esse tipo de experiência? Que é um cupom muito mais barato. Concordo. 100%. Porque eu vejo muita estratégia de cupom e eu sou um crítico disso. Cara, assim, é o maior erro e é onde as pessoas, o varejista mais queima margem é com estratégia de cupom. Porque às vezes você tá dando cupom para um cara que já compra de você. Independente do cupom. Só que, pô, o cupom... Você não consegue selecionar eu te dou um pessoas, cupom de 10, você ia pedir no meu restaurante hoje, aí eu te mando o cupom de 10 no SMS. Você vai usar ou não vai usar? Com certeza. Gastei margem. Queimei margem à toa. Sim. Que é o que você falou. Isso tá nesse insight de quanto custa manter. É isso. Tanto que hoje investir certo, né? Tem pacotes. Medir. Tem pacotes de cupom, né? Tem clientes que compram com recorrência, todo mês ele paga lá X valor e tem um pacotinho dele. Mas aí eu te pergunto, será que ele precisava mesmo? Não. Será que, sabe, você não tá investindo num cara que já é cliente? Será que você não pode investir em outra coisa para melhorar um pouquinho mais a experiência dele? Sim. Né? E fazer com que aquele que já tem uma experiência ruim do mercado... Porque, cara, quando a gente fala de food, de forma geral, a gente tem mercado, que é uma experiência no Brasil hoje horrível. Horrível. Eu falo para você porque eu já fui gestor de operações de grandes startups no Brasil, aonde que quando eu entrei aquilo, eu falei, eu não sabia que era desse jeito. E depois, como você falou, com processos, com muito treinamento, introduzindo uma cultura que antes não tinha, a operação melhorou absurdos e a gente saiu de faturamentos de, sei lá, 1 milhão para 10, 12 milhões em menos de 3 meses. Mesmo assim é muito ruim. E mesmo assim é muito ruim. E é um mercado, se você for olhar hoje, cara, gigantesco. Quanto que esses varejistas aí hoje não ganham? Eu vou mudar. Quanto eles deixam de ganhar por não ter um processo estruturado. É isso. Mas eu te pergunto, por que não é entregue isso hoje no Brasil? Porque não tem especialista, cara. E eu falo assim, e o Brasil, ele tem uma questão muito de endereçamento que não é... Eu vou falar sobre nome, mas não é sobre isso. Não é fácil de você sentar com quem decide. Quando você começa a conversar, as pessoas te pulem porque tem medo de perder o emprego. É isso. Eu falo assim, eu tentei muito essa história de supermercado. Hoje, eu já não insisto mais. Mas o problema não é sobre
o processo da entrega. O problema está dentro de casa. Concordo. E isso é fácil de resolver. Concordo. É muito fácil de resolver. E Concordo. para entregar uma experiência com uma margem agregada muito maior, porque tu não precisa vender pelo preço que você vende na gôndola. É isso. Meu irmão, pensa o seguinte, R$4,90 o litro de leite. A pessoa, ela está disposta a pagar 9 para receber em casa, irmão. Sim. Desde que ela tenha experiência, desde que ela esteja saindo do trabalho, olha no Uber dela, 35 minutos. Eu quero meu pedido na porta da minha casa em 37 minutos. E isso aconteça. Cara, isso é factível, isso é possível. E é como você falou, é uma logística muito mais simples do que a logística de um restaurante. Por que ninguém entrega isso? E mais uma vez, uma chamada que eu deixo para as empresas de forma geral no Brasil. Galera, dá atenção para isso. É um oceano azul, tem muita oportunidade. Como o Guilherme falou, o problema está dentro. Comecem a olhar para dentro e aí vocês vão resolver. Porque a logística ela é muito simples de resolver aqui fora. O problema é dentro. É sobre relações humanas do início ao fim do processo, cara. É isso. Então, no final é sobre gente, cara. Entender gente, você cria gatilhos e gatilhos geram a eficácia e a eficácia é uma irmã gêmea da performance e da eficiência e no final, cara, o dinheiro tá na mesa, porque quando você consegue ter esse desenho estrutural, você gasta menos para produzir mais, entregar mais. Pra gente fechar, cara, me fala uma palavra que define o futuro do Brasil, da logística é no máximo 2 anos, tá? Me fala em uma palavra assim, um termo assim, que define o futuro da logística no Brasil. O mix de entregadores. As empresas que entenderem. E aí, mais uma vez, eu coloquei um texto desse muito interessante no LinkedIn, explicando isso num detalhe. Como é que as pessoas te acham lá no LinkedIn? A Islam Moura. Legal. As pessoas... E o Instagram? O Instagram é Viking Moura. Depois eu passo para você aí pra gente conseguir colocar aí no arroba aí para você. Legal. Mas as empresas que entenderem que o entregador ele tem que ser multiuso, não é só food. Esse cara pode entregar e-commerce. Existem vales, né? Que a gente sabe dentro dos horários de entrega do food. Esse entregador, cara, quanto mais tempo parado ele fica, mais tempo ele começa a pensar abobrinha, participar de paralisações e tudo mais. E entra muita questão do engajamento, a parte social. Demanda tem. Vou te dar um exemplo básico, tá? De um projetinho que eu tava discutindo antes de eu entrar na Quinta com um parceiro, que era por que Amazon, por que Mercado Livre, por que Shopee não aproveitam a frota do food delivery, que fica ociosa determinado período. Trabalha 4 horas por dia. O food. É isso. Por que a gente não gera experiências de entregas de 3 horas? Sim. Então, eu entreguei isso na área de medicamentos recentemente, né, pelo Grupo Vivio, que a gente tinha um problema muito grande de não conseguir entregar produtos que eram comprados, por exemplo, na parte da manhã, para poder entregar na parte da tarde. Cara, nós pegamos Allergan, várias marcas grandes, Cristale, enfim. E ali a gente entendeu que fazer essa entrega em 3 horas era um diferencial danado. Cara, a gente saiu, juro pra você, tipo assim, de 100 para 800% de crescimento, impactando. Por quê? A clínica, o médico, ele entendia que ele poderia comprar de manhã, agendar o cliente dele à tarde, e o cliente dele estava disposto a pagar mais caro. Sim. Olha o grau que a gente chegou. Isso é um fato. É um fato. É um fato. E por quê? Mais uma vez, Mercado Livre, Amazon, Shopee. Eu já conversei, mas não é o que eu te falei, você para no Zé. É isso. Eu já conversei, aí eu lembro que eu apresentei um projeto para isso, cara, imagina você poder prometer entrega em 40 minutos em São Paulo, em determinadas regiões. Em cidades como o Espírito Santo, você prometer isso, 40, se não entregar, você... Foi no contrato. Né? Aí assim, mas quantos motoboys você tem? Irmão, por que você não se encaixa em quem tem experiência? Por que você não encaixa a tua volumetria com o que eu tenho hoje e a gente cresce junto? Não, eu preciso de tantos mil. Então, é por isso que não anda. Essa visão do brasileiro sobre grandiosidade e não sobre construção é um problema. E não foi só uma reunião. Foram várias. Várias. E é como quantos carros você tem? Eles se apegam muito nisso, por quê? Ctrl-C, Ctrl-V. Não é estratégia. Então, mas eu digo assim, o Zé, o Zé é só pra gente falar assim, pra não dar o nome, né? É a figura que não, sabe, que vê um negócio incrível, que seria, tipo, a oportunidade da vida dele de chegar, cara, olha essa galera aqui. Mas o cara fala assim, ixi, isso vai tirar o meu espaço. Pelo contrário, isso vai te promover, mas enfim, eu vou entrar no mérito. Vou te dar um resumo bem básico disso. Porque os chineses
se tornar uma potência mundial em termos de excelência, de entrega. Coisa que o brasileiro tem medo de fazer. Eles querem muito pelo que já está sendo feito, eu não vou mexer que vai dar certo, mas ninguém quer dar um passo a mais. Sim. E isso, cara, fica de dica para todas as empresas do Brasil, não é só logística, todo segmento. Igual, eu costumo falar que tem um monte. Não é ser melhor, é ser diferente. O medo de errar da cultura brasileira, cara, é que tira essa capacidade de transformar. Então, tipo assim, as pessoas têm medo do erro na sua cultura, é isso, né? Não pode errar, não pode errar, não pode errar. E a gente lá tem um lema diferente. Quem não erra, eu me preocupo. Então, tipo, quem não erra é porque não tá tentando. Quem não tenta, não inova. Quem não inova, não transforma, cara. É uma máxima. Precisa errar. Aí, tipo assim, um erro consciente, aí isso é burrice. Sim. Entendeu? Assim, cara, então, decidam, porque o ponto, é outra coisa da cultura, cara, quando você erra, o brasileiro joga debaixo do tapete. Meu irmão, eu não quero saber as coisas boas, os seus acertos, sério mesmo, nem precisa me mostrar, nem precisa me contar, porque isso aí eu já tô vendo, eu vejo, tá no meu bolso, né, tá no caixa da empresa. Sim. Cara, o que eu quero ver são teus erros, quando você falhar, por favor, dá um grito bem alto, até pro vizinho ouvir, porque a gente resolve mais rápido. Correto. E o erro... Um probleminha não vira um problemão. E ele gera histórico para que você faça aquilo melhor. A transformação tá nisso. É isso. Esse é o aprendizado. É isso. É o erro que ensina, não é o acerto. O acerto Correto. não ensina. O acerto eu vejo tudo que você faz certo, eu copio, eu vou acertar também. Vou errar algumas coisas, porque eu vou atender pessoas diferentes, mas enfim. Agora, quando eu tento para atender o teu cliente, eu tento, eu erro, eu aprendo, eu modulo, eu te tomo o cliente. Com certeza. Então, de forma figurativa, é isso que a gente tá falando. Sim. A gente já tá nos finalmente ali. Cara, e aí não pode virar discurso. De fato, de forma resumida, um conselho para quem quer entrar nesse mercado, cara. Primeiramente, você tem que ser uma pessoa humana, né? Você tem que pensar com o coração, com a cabeça, porque como a gente falou aqui várias vezes, você lida com pessoas. E quando você esquece que pessoas são pessoas, você perde a essência e com isso você não vai conseguir crescer nesse mercado. Perfeito. Isso aqui se tiver assim em mente, cara, e eu de fato gosto de recomendar muito alguns, mas um livro, um filme, um podcast que todo profissional da área... Podcast é o Delivery em Foco, né? Então, um filme ou um livro que todo profissional da área deveria assistir ou ler. Cara, um filme que eu gosto muito é o do McDonald's, né? Que conta a história ali do McDonald's. É sobre estratégia, mudança. Que é sobre estratégia, mudança. É você, às vezes, parar de pensar que você entrega copo e, na realidade, você entrega água. Né? Então, esse filme me impactou bastante. Né? E um livro que eu gosto muito é o Mindset, que ensina a gente a pensar fora da caixa. A gente apostar, a gente errar, aprender com esses erros e estar preparado que o erro ele é uma consequência do teu sucesso. Você tem que passar por ele para ter o sucesso. E aí, se você tiver um líder que não entende esse movimento, não é você que é o problema, o teu líder que não é bom. Essa questão da água é muito legal, porque a mesma garrafinha de água, ela é vendida no supermercado por R$ 2,90, na padaria por R$ 4,90, no saguão do aeroporto por R$ 10,40 e na aeronave por R$ 20. É o mesmo produto, um ambiente que é diferente. É isso. Então, pega essa visão aí. Cara, agradecer Aislan Moura, o cara, foi uma aula. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aí com essa turma aí que vai assistir esse nosso podcast. Foi incrível. E ficou muito assunto na mesa, cara. Então a gente vai ter que marcar mais. Vamos marcar com modulações diferentes. Ainda bem que eu convidei outra pessoa hoje, porque eu queria fazer algo um pouco mais construtivista, totalmente fora da caixa, mas ainda bem que não veio, porque senão a gente não teria falado metade do que a gente falou. É um cara que tá na IA, saca, assim, muito voltado pra gente. Eu queria, de fato, abrir a caixinha assim mesmo, tipo, sair mesmo, e a gente vai fazer um formato mais mesa redonda, o próximo. E é isso, cara, brigadão. Logística é o que faz o mundo continuar girando. Entende? Valoriza, não se importa de pagar, porque no final tem um pai de família, uma mãe de família, um garoto sonhador. Vamos impactar, vamos ajudar. Obrigadão, Aislan.
Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa, né, de montar esse podcast. O mercado brasileiro precisa disso, precisa da verdade, né, nua e crua, como ela é. Foi um prazer mais uma vez enorme estar aqui e conta comigo aí para o que você precisar. Legal. E Obrigado. aí eu vou, cara, sem aproveitar porque eu acho legal. E aí vocês podem colocar o nome, cara. Eu sou do Espírito Santo, estou em São Paulo, então lá eu tenho lá a minha estrutura, inclusive com o apoio do Sindibares, mais uma vez. O Sindibares foi um dos grandes incentivadores do nascimento desse projeto. E aqui em São Paulo, cara, eu dentro de um estúdio, então é a primeira experiência de muitas que vou fazer com eles. Pessoal, a turma incrível ali, muito massa mesmo, vocês podem colocar no vídeo lá. Virei cliente e eu quero falar isso porque se você tem uma ideia, tira do papel. Se você tem capacidade de se comunicar, porra, você tem capacidade de impactar. Isso é uma mensagem de Deus. Quando ele te dá o dom da oratória, quando ele te dá o dom da comunicação, é para você falar para muitos. E você só consegue falar para muitos quando você começa falando com poucos. Isso é um trabalho de formiga. E esse tipo de estrutura, ela é incrível para um começo. Tudo na vida tem investimento. Mas investimento alto é você montar uma estrutura que, assim, para fazer um investimento raso, você vai gastar 70, 80, 90 mil reais. E aqui os caras têm uma estrutura incrível, uma montagem que ela é multifacetada. A gente está numa mesa, mas podem colocar os sofás aqui. E aí já fiz o merchan, não estou sendo patrocinado, eu paguei para estar aqui, vou continuar pagando, mas porque de fato é legal a proposta e parabéns, cara. Bacana. É isso, vamos movimentar o mercado. É isso. Valeu. Valeu, pessoal.